Muita gente não sabe, mas há 30 anos surgiram luzes no céu de São José dos Campos, pilotos e controladores de voo experientes. Até o ministro da Aeronáutica da época admitiu que eram 21 OVNIs, os objetos voadores não identificados no céu. E tanto tempo depois, não existe uma explicação para o que aconteceu. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Objetos não identificados na área de São José dos Campos. Diferentemente de hoje, o mês de maio na nossa região costuma ser de céu claro, com pouquíssimas nuvens. Isso, para quem pilota avião, facilita, aumenta a visibilidade, além do uso dos instrumentos e do constante contato com as torres de controle, é claro. No dia 19 de maio de 1986, portanto, há exatos 30 anos, o céu estava claro, com pouquíssimas nuvens, tanto de dia como de noite. E o que foi detectado aqui embaixo pelos radares também foi visto lá de cima, de dentro da cabine de um modelo de avião como esse, o Xingu. Quem pilotava o avião era Osiris Silva. Ele foi o primeiro piloto a saber sobre os objetos voadores não identificados, os OVNIs. Osiris era presidente da Embraer e voltava de Brasília depois de aceitar o convite para assumir a presidência da Petrobras. Ele estava acompanhado de outro piloto, Alcir Pereira, quando recebeu alertas de tráfego aéreo intenso. Mas mesmo com boa visibilidade, não avistou nada durante a viagem, até chegar ao Vale do Paraíba. A mim me pareceu mais uma grande lâmpada fluorescente, né? Alongado. Era como se fosse um cilindro no espaço, né? E aí eu falei, vou lá dar uma olhada. Então pus o avião nessa direção, foi aí que o Alcir quase saltou do avião. Alcir era o piloto que acompanhava Osiris Silva e estava de copiloto naquela noite. Ele confessa que não ficou tão calmo como Osiris. Ele teve a capacidade de ficar um pouquinho mais calmo do que eu, bem mais calmo. Eu imagino, quando nós estávamos bem próximo, aquilo saía para outro canto, com uma velocidade muito grande. Então, a minha dúvida é, um avião não consegue fazer aquilo. Nem mesmo um maior caça. Hoje, com 3.000 km por hora, 3.600 km por hora, não consegue fazer um deslocamento daquele. 5 caças da Força Aérea Brasileira, bem mais potentes que o avião que Osiris pilotava, decolaram para tentar identificar os objetos voadores. O senhor tem ideia do que poderia ser isso? Infelizmente não. Um ponto de luz, porque nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. O que foi admitido há 30 anos por autoridades, pilotos e controladores de voo foi revelado em detalhes. As conversas entre eles naquela noite, que ficou conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs, só foram divulgadas no fim do ano passado. Pô, isso aí é avião, né? Não é avião? Que isso, cara? São 3 então? Tem mais ainda? O que é isso? Controle, o Mike Bravo Zulu tá pro onda radial 270 de São José, tá perseguindo um objeto aqui, cara. Ele veio tá atrás. Mike Bravo Zulu, São José, poderia descrever o objeto novamente? Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? Afirmativo, desapareceu novamente. Entendi, desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Afirmativo. Controle? Oi? Brasília? O cara tá vendo outra à direita dele na radial 100 mais ou menos. Disse que não é estrela não e foi atrás. É uma festa. Eu perdi a referência visual com eles, mas no tempo que eu pude ver era um festival de cores lindo, né? A divulgação desses diálogos é considerada uma vitória dos ufólogos, pessoas que pesquisam e acompanham eventos que envolvem OVNIs. A Noite Oficial dos OVNIs é o nome dado por eles, inclusive. Pessoas como o Renato, de Jacareí, que consideram aquela noite como um dos eventos ufológicos mais importantes do país. Foi o principal caso ufológico do Brasil.
até por ter militares envolvidos, contatos visuais, isso aí foi o que marcou muito. Tem outros casos, né, mas esse aí eu acho que é o que se destaca de todos, até pela repercussão não só no Brasil, como no mundo inteiro. Para este astrofísico, o que aconteceu em 1986 não tem nada de mistério. Era a época que o Halley estava numa órbita próxima à Terra, né? Vários meteoros, tiveram chamada chuva de meteoros, que ocorre todos os anos, né? Ocorreu uma dessas chuvas, então acusou nos radares da Força Aérea, tudo, e o fato deles terem desaparecido, eles se partiram em partículas menores e desapareceram no radar. Avião não é. Mas para quem viu o que viu lá de cima, a diferença para uma chuva de meteoros é clara, como aquela noite de 19 de maio. Não, o meteoro ele é muito rápido. O meteoro, ele cai assim, entendeu? Não, eu vou ir na noite dos meteoros aqui no Brasil. Eu tive o privilégio de voar na noite dos meteoros. Nada a ver. Imagina, o meteoro ele não fica parado. 30 anos depois, quase 11 mil noites depois daquela, será que não dá para dizer o que era aquilo que brilhou sobre as cabeças dos moradores da região? A gente fica assim, sem dar uma resposta para o que é. É difícil a gente dizer. Não sei o que era, não sei. Desapareceu novamente, com certeza não se trata de estrela. Que história, não? Que história. Que história. Se fosse hoje, a gente teria milhares de vídeos e fotos desse céu iluminado. Então essa Quem história... sabe enviados pelo aplicativo Pelo pra aplicativo gente. Agora Repórter. Então essa história é uma das últimas que ainda é contada ali, ó. E tem no credibilidade, relato. né, Rogério? Tem credibilidade numa história Sim. dessa, né? Porque, olha, o seu Osiris Silva Tão conhecido nosso aqui da região, né? Foi ministro, né? Maior autoridade da aeronáutica, né? Na época. Foi a Presidente público de dizer grandes que eram óbvios. empresas, Nossa, é. muito Uma situação então, tem estranha, né? Mas não tem explicação até hoje. Tem uns áudios, claro, que a gente vê o desespero e a curiosidade daqueles pilotos, né? Algo curioso também que a gente viu na matéria, Mike Bravo Zulu, parece na conversa, são as iniciais do avião de Osiris Silva e Alcir Pereira, e MBZ é uma linguagem da aviação. Olha, 30 anos depois voltamos a procurar o comando da aeronáutica e, por nota, a aeronáutica disse que não dispõe de estrutura e profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito desse tipo de fenômeno aéreo. Gostou do assunto? Tem mais no G1 da Vanguarda. O link Vanguarda fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.